Imagina um país que saiu da miséria extrema para se tornar uma das maiores potências do mundo. Um lugar que hoje lidera a tecnologia, constrói cidades em semanas, manda foguete para o espaço e ainda desafia os Estados Unidos pelo topo do mundo. Esse país existe, e o nome dele é China. Mas por trás de todo esse poder, por trás da força militar, dos avanços tecnológicos, existe um problema. Um problema terrível, mas silencioso, que cresce ano após ano. A juventude chinesa, que deveria estar vivendo o auge da prosperidade, está vivendo desiludida, frustrada e triste. Muito triste. Mesmo com formações incríveis, eles não conseguem empregos e não conseguem viver de forma decente. O que levou milhões de jovens chineses a desistirem de tudo, abandonarem seus sonhos e simplesmente deixar apodrecer. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos de todos os tempos. Como que a China se tornou uma potência global e ao mesmo tempo o país mais triste do mundo. Para entender como que a China chegou até aqui, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo. Nos anos 70, a China era um país quebrado, literalmente. Estava saindo de décadas de fome, repressão, isolamento político. A revolução cultural tinha deixado um rastro de destruição, tanto na economia quanto nas pessoas também. Só que aí veio um nome que mudou tudo: Deng Xiaoping. Deng não era um líder muito carismático. Ele não fazia discursos bonitos, mas ele tinha uma ideia bem clara. Se a China quisesse sobreviver, ela teria que abrir mão da pureza ideológica e começar a jogar o jogo do capitalismo. E foi exatamente isso que ele fez. De forma lenta, controlada e muito eficiente, a China começou a se transformar. Zonas econômicas especiais foram criadas, o investimento estrangeiro começou a entrar no país e milhões de camponeses foram jogados nas fábricas. Em poucos anos, o país se tornou a fábrica do mundo. Roupas, brinquedos, eletrônicos, tudo com aquela etiquetazinha do Made in China. E o milagre simplesmente aconteceu. Cidades inteiras surgiram do nada. Bilhões de pessoas foram tiradas da pobreza extrema. A economia cresceu como nunca antes na história da humanidade. A China finalmente se tornou uma potência. Mas esse milagre teve um preço. Um preço que até hoje quem está pagando é o povo chinês. E esse preço não é barato, porque esse crescimento foi feito à base de sacrifício humano. Trabalhadores explorados, direitos mínimos ignorados, censura total, vigilância constante. A liberdade foi trocada por estabilidade. O debate, que até existia até algum tempo atrás, foi trocado por silêncio. E o bem-estar foi trocado por produtividade. Tudo isso para dar vida ao grande sonho chinês. E esse sonho, que no começo parecia uma esperança para os chineses, hoje em dia para muita gente se tornou um pesadelo. A geração sem futuro. Agora imagina você crescer ouvindo que você faz parte da maior potência do século XXI, que o seu país é o centro do mundo, que o futuro do planeta pertence à China e a você, que é um jovem chinês. Só que aí você estuda a vida inteira, entra na universidade, faz tudo certo e quando você se forma, você descobre que não tem lugar nenhum para você. Nenhuma vaga, nenhuma oportunidade real. Só portas fechadas, salários miseráveis e um sistema que te culpa por você não ser competitivo o suficiente. Esse é o retrato da juventude chinesa hoje em dia. Uma geração que cresceu com promessas grandiosas, mas que hoje em dia enfrenta o maior desemprego juvenil da história moderna do país. Em 2023, os números oficiais mostravam que mais de 21% dos jovens chineses estavam desempregados. Mas essa situação estava tão vergonhosa que o governo simplesmente parou de divulgar os dados. Ele sumiu com as estatísticas. Primeiro eles cortaram da conta quem não está procurando um trabalho. Ou seja, milhões de jovens foram apagados dessa equação. A mensagem é bem clara. Se você não se encaixa nesse sistema, você não existe. E isso daqui tem um impacto muito grande.
Porque o jovem chinês de hoje em dia não é uma pessoa ignorante. Ele sabe o que está acontecendo. Ele cresceu com acesso à internet, mesmo que censurada, e ele vê como que é a vida fora da bolha vermelha. E isso só piora a sensação de frustração. Eles foram educados para vencer na vida, mas vivem num sistema que já está lotado, saturado, e que não tem espaço para mais ninguém. E é no meio disso tudo que surge uma ideia quase filosófica de que talvez não vale mais a pena lutar. E essa ideia tem um nome. Ela se chama Bailan. Enquanto o governo insiste que os jovens devem se esforçar cada vez mais, trabalhar mais, competir mais, uma nova filosofia surge das sombras, o Bailan. Na China atual, muita gente jovem simplesmente parou de tentar, parou de correr atrás, de se importar. E o nome disso é justamente Bailan. É um termo que significa deixar apodrecer, o famoso largar de mão. Só que isso daqui não é só uma frase ou só uma moda, é tipo um movimento realmente grande. Uma geração inteira que cresceu sendo ensinada a se matar de estudar, se matar de trabalhar, e quando chega lá não tem nada. E eles ficam desempregados, mesmo qualificados, são descartados do mercado de trabalho. São pessoas que vivem esgotadas, que são quase invisíveis. Eles viram que mesmo fazendo tudo certo, o sistema continua esmagando eles. Então eles decidiram parar de jogar. E é justamente aqui que eles param. Recusam empregos abusivos, recusam casamento, filhos, imóveis, o modelo tradicional de vida chinesa. E em vez disso, eles buscam o mínimo, uma vida simples, quase que invisível, com trabalhos temporários, vivendo com os pais, gastando pouco, sem sonhar muito alto. É como se fosse sobreviver sem se matar tentando. É aquele cara que recusa o emprego em uma grande empresa, porque ele sabe que vai viver num escritório 14 horas por dia. É aquele estudante que nem pensa mais em casar, ter filhos, ou até mesmo comprar uma casa. Eles não querem competir, não querem vencer. Eles só querem viver, do modo mais básico possível. Isso se tornou uma forma de resistência, porque se você protesta de verdade, você vai preso. Se você faz reclamações na internet, você pode ser censurado. Mas se você só some, não participa mais, o sistema perde força. E isso assusta. O governo detesta o Bailan. Porque para um regime que se alimenta de produtividade, de meta, de crescimento constante, uma geração inteira dizendo que não quer participar disso é uma ameaça real. Eles já tentaram censurar vídeos, bloquear termos em redes sociais, educar os jovens para serem mais patrióticos, mas parece que nada disso adianta. O Bailan não é só um termo, é uma consequência. É o resultado de um país que exige tudo, mas entrega pouco. E quanto mais eles pressionam, mais pessoas desistem, mais gente acaba largando, e mais gente apodrece por escolha. O Bailan é justamente um reflexo desse cansaço coletivo, do esgotamento total, da visão de que o sacrifício não vale mais a pena. A promessa do sonho chinês, no fim, era só uma promessa para manter todo mundo obediente. Mas será que a vida desses jovens é tão ruim assim? Não é possível que um país tão desenvolvido e tão maravilhoso, tão perfeito como está nas propagandas do governo, tenha uma qualidade de vida tão ruim para os seus jovens. E bom, a China é um país desenvolvido, mas a gente precisa falar sobre uma das piores partes disso, a cultura do 996. Na China existe uma sigla que define o estilo de vida de milhões de trabalhadores, 996, que significa trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Isso não é uma piada, não é exagero. Essa é a rotina oficial de muitas empresas de tecnologia, como a Alibaba, a Huawei, a Tencent, e até mesmo de startups pequenas que mal têm estrutura, mas já cobram esse ritmo como se fosse normal. Você entra jovem, cheio de sonhos, e em pouco tempo se torna uma máquina de trabalho. E o pior é que tudo isso é vendido como meritocracia, como o caminho para o sucesso, como se esse cansaço todo fosse um troféu para você. O próprio Jack Ma, o fundador da Alibaba, chegou a dizer que o 996 é uma bênção, que os jovens deveriam se sentir sortudos por poderem se sacrificar pelo país. Só que essa bênção, para mim, tem outro nome, que é exploração.
Porque por trás desse discurso bonito tem uma realidade muito feia. Milhares de jovens colapsando de exaustão. Tem gente dormindo no escritório, tendo burnout aos 25, 26 anos. Tem casos de morte por excesso de trabalho. E isso são coisas que já se tornaram comuns. E quando alguém questiona, a resposta geralmente é a mesma. Tem uma fila de gente querendo essa vaga. Ou seja, aceite ou então seja substituído. Mas a verdade é que esse sistema não é sustentável. Não tem como viver nesse ritmo. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Muita gente trabalha tanto que não tem nem energia para pensar na própria vida. É só trabalho, correria, produção. E nesse cenário, o bailão começa a fazer mais sentido. Porque entre trabalhar até morrer e não fazer nada, muita gente escolhe não fazer nada. Mas se você acha que o maior problema na vida desses jovens é o trabalho, espera até ver o que acontece quando eles tentam reclamar. Porque na China, falar mal é perigoso. Reclamar pode ser arriscado. Pensar diferente pode te colocar na mira do Estado. O país tem uma das maiores máquinas de censura digital do planeta. Palavras bloqueadas, vídeos apagados, contas sumindo sem explicação. Plataformas como o WeChat e a Weibo são vigiadas de perto, com filtros automáticos que removem postagens em segundos. Isso não é teoria, isso é prática. Em dezembro de 2022, um morador de Xangai foi detido após usar o Twitter via VPN. Já tiveram pessoas que foram presas por reclamar da polícia e do governo nas redes sociais, tanto em redes sociais estrangeiras quanto em redes sociais chinesas. Em novembro de 2022, quando a gente estava tendo aqueles problemas lá, que deixou a gente em casa, aconteceram muitos e muitos protestos na China. Mas depois que eles pararam, todos os vídeos, posts foram apagados da internet. Inclusive, o cineasta Chen Pilin, que documentou essas manifestações, foi detido e acusado de incitar distúrbios. Então digamos que o governo não gosta muito de desobediência civil, como eles gostam de chamar. A China também lidera o mundo em vigilância pública com reconhecimento facial. Em cidades como Shenzhen e Xangai, milhões de câmeras acompanham cada movimento das pessoas. Isso daqui não é só segurança, é controle também. Em regiões mais sensíveis como Xinjiang, isso daqui pode ser ainda pior. Tem cidadãos que são monitorados até por aplicativos instalados à força no seu celular. Isso está amplamente documentado. Mas sobre o famoso crédito social chinês, e você está esperando que eu fale sobre isso, ele existe, mas não do jeito que as pessoas imaginam ou divulgam aqui no Ocidente. Não é um placar único com uma nota para cada cidadão, como se fosse um episódio de Black Mirror. Mas existem sim bancos de dados do governo e até do judiciário que listam cidadãos não confiáveis, por exemplo. Pessoas que não pagaram dívidas ou cometeram fraudes, coisas desse tipo. E essas pessoas sim enfrentam punições reais. Não podem comprar passagens de avião ou de trem, são impedidas de acessar crédito, têm o rosto exibido em telas públicas como uma forma de humilhação. E esse sistema ele é muito fragmentado, isso varia de lugar para lugar, mas podemos dizer que o medo é o mesmo. Um medo de ser punido por não se comportar corretamente. E a juventude cresce nesse clima. Numa sociedade onde expressar dor, dúvida ou revolta pode acabar bem mal para você. Então muitos só se calam. Eles não podem protestar, não podem buscar ajuda. E muitas vezes nem conseguem entender por que eles se sentem tão sufocados. Eu sei que muitos fãs de China vão dizer sim, mas eles podem criticar, podem falar mal do governo, mas depende do que é falar mal do governo. Então tudo está dentro de uma interpretação do próprio governo. Não existe liberdade real nesse cenário. É como viver num quarto sem ar, onde todo mundo respira baixinho para não chamar atenção. E quando você junta tudo isso, o 996, o desemprego, o bailam, a vigilância, a censura, o resultado disso é um só. Uma geração inteira que só queria viver, mas foi ensinada
a se calar, produzir e obedecer. A China venceu no papel. Ela construiu cidades inteiras do zero, criou os maiores arranha-céus do planeta, virou um sinônimo de avanço tecnológico, força econômica, domínio global, um país que parece um sucesso. Mas por dentro, algo tá quebrado, a liberdade sumiu. O descanso virou um luxo. O direito de sonhar foi engolido pelo dever de obedecer, o dever de ser útil para a sociedade. Milhões de pessoas vivem em apartamentos minúsculos, cercados por concreto e câmeras. Eles trabalham até colapsar. E tudo isso em nome de um futuro melhor que nunca chega. O chamado sonho chinês acabou se tornando um pesadelo coletivo. A juventude chinesa cresceu acreditando que fazia parte de algo muito grande. Mas agora, eles olharem um pouco ao redor, talvez eles só vejam cobrança, vigilância, silêncio e até tristeza. Deveriam ser filhos de uma potência, mas hoje em dia vivem como prisioneiros do progresso. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Eu sei que vai ter bastante discussão, tem muita gente que é fã da China, que defende o país com unhas e dentes. Eu gosto muito da China. Eu sei que essa situação não acontece só na China. Eu sei que os Estados Unidos também fazem propaganda, e outros países também fazem propaganda, escondem seus problemas. E eu sinceramente não tô aqui pra falar isso. Esse vídeo é sobre a China. Eu espero que vocês entendam isso. A maioria não vai entender, mas eu espero que você seja uma pessoa inteligente e entenda isso. Comenta aí embaixo o que você pensa. A gente vai continuar essa discussão aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você quer conhecer um bairro proibido de Tóquio, onde as pessoas somem sem deixar rastro, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e vem assistir.